Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com você sobre a sua fé. O que é fé? Nós temos na palavra de Deus a descrição da palavra fé. A Bíblia diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza das coisas que não se veem. Essa certeza, né, daquilo que nós esperamos, não vemos, mas sabemos que existe, sabemos que está lá. Enfim, isso é fé. A fé é ausência de dúvida. Quando você tem fé, você não tem dúvida. Quando nós cremos em algo, nós não duvidamos, certo? E eu quero compartilhar aqui com você hoje, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, fala sobre a fé, o não duvidar daquilo que você está vendo ou não vendo. Muitas vezes nós questionamos com Deus situações que nos acometem, que nos levam para um nível mais alto, porque só a nossa vista não é suficiente. Aquilo que nós estamos vendo parece pouco, então nós temos que crer, e crer naquilo que não se vê já passa para o sobrenatural. É a fé. A fé é sobrenatural. E se você nesse momento está passando por alguma situação na qual você precisa exercitar a sua fé, ouça essa leitura, essa reflexão, ela vai te ajudar nesse dia. Vamos lá. A partir do versículo 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Até aqui. Queridos, essa passagem é tremenda. Diz aqui no título: Jesus anda por cima do mar. Havia uma situação, Jesus estava ensinando a multidão e ele fazia sempre isso, subir ao monte, ficar sozinho para orar, para falar com Deus. Isso é muito importante, nós tirarmos um tempinho sempre
para falarmos a sós com Deus. Jesus nos ensinou isso, ele fazia isso. E enquanto ele foi orar, mandou que os seus discípulos pegassem o barco e atravessassem para o outro lado. Queridos e queridas, levantou-se um vento muito forte. O vento era contrário e o barquinho já estava sendo açoitado pelas ondas. E Jesus, vendo aquela situação, foi caminhando sobre as águas encontrar os seus discípulos. E como ventava muito, imagina você naquele barco, aquelas ondas altas vinham sobre e eles não mal conseguiam enxergar. Por isso que quando Jesus apareceu, eles duvidaram e temeram, achando que era um fantasma. Eles não estavam, com água na cara e aquele vento e aquele barco balançando. Imagina você a situação deles. E Jesus se aproxima ali. E Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, me chama. Você já parou para pensar que as situações que acontecem conosco, muitas vezes nos levam para perto de Cristo, nos atraem para Ele, porque tudo aquilo que vivemos, eu vejo oportunidade de nos achegarmos a Deus. E nesse momento, você pode estar pensando, o vento é contrário, estou num barquinho prestes a naufragar. Mas aí, nesse momento onde você não vê mais saída, onde você não vê salvação, Jesus aparece, ele se manifesta para você e te diz: vem. Quando Jesus te chama, imagina que você sai do seu barco. Sair do barco, aqui, eu entendo que quando Pedro saiu do barco, ele estava sobre as águas, ele não tinha, no barco, ele tinha onde se segurar, Era concreto ali, Mas quando ele ousou ouvir a voz de Jesus chamando, dizendo: vem, Pedro, vem. Quando ele saiu do barco, ele entrou no sobrenatural. E Jesus está te chamando para sair do natural e caminhar sobre o sobrenatural. Foi o que Pedro fez. Ele saiu do barco e começou a caminhar sobre as águas. Quem caminha sobre as águas? Você já tentou fazer essa experiência numa piscina, num rio? Enfim, isso é impossível. Impossível porque nós afundaremos, O nosso peso, uma pedra, vai afundar. E quando Pedro saiu do barco, ele andou sobre as águas. Jesus vinha sobre as águas. E Jesus, nesse momento, está sobre as águas, te chamando: sai do barco, venha até Ele. Prove o sobrenatural. Jesus tem o sobrenatural. Nós precisamos ter fé. Aqui a palavra fala que Pedro, andando ali, ele estava sobre as águas, ele estava caminhando, mas quando ele sentiu o vento forte, ele teve medo, ele duvidou e começou a afundar. Não duvide, confie em Jesus. Jesus disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu já estava andando, já estava chegando. Você estava quase lá, Pedro. Por que duvidou?
O vento, mesmo no sobrenatural, o vento vai vir, ele vai bater, você vai sentir, mas não deixe se abalar, não deixe entrar o medo, a dúvida, não deixa, apenas confia. Se Jesus está chamando você para um milagre, confia nele, confia totalmente nele. Deixa o vento soprar, deixa as pessoas dizerem que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que a vida é assim mesmo. A gente nasce, cresce, vive, morre e é assim mesmo. A morte faz parte da vida. Faz, de fato, mas na hora certa. Se ainda não é a hora, tenha fé. Tenha fé. Jesus está sobre as ondas, sobre as águas, e Ele te chama, sai do barco. Creia, creia, exercita a sua fé. Quando subiram no barco, acalmou o vento. Quando você estiver seguro, estiver firme na sua fé, Jesus vai acalmar o vento. Não duvide. Ele vai acalmar essa tempestade, isso vai passar. E você vai ter experimentado o sobrenatural de Deus. Pedro provou o milagre. Andar sobre as águas é um milagre. Prove o milagre de Jesus na sua vida, na vida da tua família, do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus filhos. Deus tem um milagre para sua família, para sua casa. Creia que aquele que te chamou para fora do barco tem todo o poder. Deus vai além da medicina. Às vezes, no barco, você já experimentou de tudo. Tudo que esse mundo pode te proporcionar. Seja com os médicos, remédios, seja o que for. Se você já provou de tudo e o seu barquinho ainda corre um risco de naufrágio, se você ainda vê o naufrágio iminente, se você vê que não vai ter saída, se você está olhando e não está conseguindo enxergar uma solução, saia do barco, vá para o sobrenatural, dobre os seus joelhos, clame a Cristo, Ele vai te ouvir, Ele vai ouvir, Ele vai vir na tua direção e vai operar o sobrenatural na tua vida. Apenas creia, não duvide. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, sabemos que o Senhor tem todo o poder, sabemos que, Deus, nas tuas mãos, papai, está todo o poder é teu. Ó Deus, alcança, Senhor, essa alma aflita. Pai, ela espera em ti, e se ela estiver crendo, Deus, nesse momento, Pai, conduza essa pessoa para fora do barco, que ela prove o teu sobrenatural sobre as águas. Não importa o vento, não importa a tempestade, não importa a situação, ó Deus, não importa se é enfermidade, qual for a dificuldade, Pai, chame-a pelo nome e que essa pessoa tenha fé em ti para deixar
abandonar o natural, aquilo onde ela está se agarrando, que ela solte, ó Deus, e que ela olhe para ti, Jesus, que ela olhe para ti, Jesus, e que ela caminhe na tua direção, porque o Senhor tem o milagre certo, na hora certa. Ó Deus, dá-nos fé, acrescenta-nos fé, Pai, que não sejamos, ó Deus, como Pedro naquele momento, com uma pequena fé, mas que a nossa fé seja grande, que ela esteja firmada em Ti, Senhor, para que possamos provar o Teu sobrenatural e conquistar, Senhor, a nossa vitória. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa o nosso dia, abençoa essa família, Pai, em nome de Jesus, Deus, dá vitória a eles. Dá vitória, Pai, que eles possam, Senhor, através dessa vitória, vir a Ti, não apenas pelo que o Senhor tem para dar, que são os milagres, as curas, ó Deus, mas para que elas, Papai, que essas pessoas te sirvam pelo que Tu és, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus de milagres, Tu és o Deus do já. O Senhor está aqui e está longe. Ó Deus querido, nós te louvamos e te agradecemos, em o nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Tenha fé, saia do barco, vá ao encontro de Cristo. Ele tem a solução para todos os nossos problemas, situações, Ele pode tudo. Fica na paz do Senhor, que Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.